A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Olá, amigos, um grande abraço. Eu sou o Fábio Seródio, esse senhor bonito que vocês estão vendo na tela, Luiz Carlos Quartarolo. Está começando o nosso Futebol em Rede mais uma vez para você. Lembrando que o Futebol em Rede é um programa esportivo, a gente traz aqui informações, principalmente de futebol, traz detalhes e, é lógico, comentários muitas vezes bem-humorados a respeito de tudo aquilo que está acontecendo no mundo da bola. Lembrando a você, se quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vá ao nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Futebol em Rede, tudo junto, você clica lá e aí vai se inscrever. Isso, vai se inscrever no nosso canal, vai ajudar a gente e principalmente vai receber aí o aviso de todos os programas que estão indo ao ar, ou Futebol em Rede Entrevista, que acontece sempre às terças-feiras, às 8 da noite, e mais ainda, ficará à sua disposição mais de 90 personagens do esporte. São bate-papos esportivos, vai ajudar você a adquirir um pouquinho de cultura esportiva, é do seu time, é do seu adversário, é também da imprensa, muita coisa legal está no nosso canal de YouTube à sua disposição. Vá lá, se inscreva, colabore com a gente que você vai gostar. E é lógico, estamos espalhados em muitas redes sociais, não é mesmo, Quartarolo? Um abraço para você. Um abraço, boa semana, meu caro Fábio Seródio. Hoje, véspera de feriado, às 20 horas, estamos aqui, né? Já passou das 20 horas, estamos no ar mais uma vez com você. Para jornalismo não há tempo, não há férias, não há folga. O jornalista, o radialista trabalha todo dia. E a gente está aí junto com você mais uma vez. Se você viajou, aproveite bem, dá para você ver esse programa no seu computador, no seu celular, enfim, até na TV, porque hoje em dia está tudo muito englobado. Estamos na AltV, a TV da internet, a primeira TV da web, estamos no Twitter com você também, estamos no YouTube, já citado pelo nosso Fábio Seródio. Apareça lá, dá uma força para nós, clique, se inscreva no canal do Futebol em Rede lá no YouTube. Estamos também no Instagram, onde inclusive ontem fizemos a nossa live da rodada do Campeonato Brasileiro, 2 jogos importantes envolvendo o Palmeiras e também o São Paulo Futebol Clube. Nesta terça-feira teremos uma entrevista inédita no Futebol em Rede Entrevista, a gente vai destrinchar mais isso durante o programa. Estamos no Spotify, estamos na Paradise FM, num horário alternativo. A rádio do Mr. Volpe é uma rádio da web, está bombando e o Mr. Volpe está feliz da vida e a gente também fica feliz com isso. E também temos o nosso site. Tem uns caras lá que estão escrevendo muito, hein, senhor? É bom, muito bom. www.futebolemrede.com.br. Além do Quartarolo, que está escrevendo, que é uma barbaridade, tem eu, tem o Sérgio Oliveira, tem o Fred Batalha, tem, o Márcio Trevisan, tem o Lucas Neto, tem muitas atrações no nosso site para você. Bom, Quartarolo, é o seguinte, vamos começar falando do Corinthians. O Corinthians joga hoje contra a Chapecoense. Daqui a pouquinho, né? Estádio vai estar lotado, afinal de contas está liberado. Já puseram o jogo no dia 1º de novembro, porque libera 100% a capacidade de estádio para a torcida. É lógico que o Corinthians tem um interesse enorme que o seu torcedor esteja no estádio, até porque precisa arrecadar, até porque conta com o apoio da torcida. E o Corinthians, Quartarolo, neste final de semana, deu uma notícia ao Viçareira. Sim. O GP, o Gabriel Pereira, finalmente renovou. Eu vi, até você postou no nosso Facebook lá a foto do Duílio, do Roberto ao lado do GP. Parece que é o anúncio de uma contratação bombástica, mas é apenas aquele que não vai, fica, por enquanto, Quartarolo. Mas eu achei legal. Para mim é como se fosse uma contratação, né? Porque o jogador ia embora de graça no fim do contrato, agora no final do ano. E tá pertinho, né? O Corinthians conseguiu contornar, deu 5% a mais para o jogador, agora tem 65% dos direitos econômicos. Pela qualidade que ele apresentou até agora, vale a pena, a cláusula rescisória é alta também, ou seja, o Corinthians vai ter o jogador por mais um bom tempo. E isso acho que é o que você deve fazer. A gente discutiu muito isso durante a semana, porque não é justo o clube investir tanto no jogador e acabar perdendo um jogador de talento. Então, eu acho que parabéns ao Duílio, ao Roberto de Andrade, porque é isso que o dirigente tem que fazer, contornar a situação. Eu posso dizer direto do meu time, o Yuri Alberto vai ser vendido por 80 milhões, o Santos não vai receber nada, a não ser 10%. Muita gente vai achar, tá bom nada. O Santos investiu no jogador por 10, 15 anos. O Caio Jorge saiu de graça.
Quer dizer, por quê? Porque a diretoria não se antecipou e não conversou e não dialogou e não fez um contrato. Há momentos que você quer tudo para você, não adianta. O Corinthians não ia conseguir tudo. Você deu mais 5%, continua com uma porcentagem muito alta. Se ele continuar jogando e evoluindo, que ainda é um jogador em evolução, mas com um grande potencial, é jogador para dar lucro técnico, que dentro do campo ele está funcionando, e lucro financeiro. Acho que o Corinthians fez bem, parabéns. É como se fosse uma contratação. Parabéns, também acho que é um bom jogador, uma boa aposta. Quando o jogador surge, principalmente na idade dele, ele demonstra ter talento, é uma aposta. Você nunca sabe se isso vai vingar, se ele vai ser um jogador de seleção brasileira, se ele vai render uma fortuna para o clube. Tudo isso é futuro. Futurologia não dá para tratar no futebol. Você tem que tentar segurar aquilo que te dá indícios de que vai dar certo. E esse menino está dando indícios de que vai dar certo no Corinthians. Aliás, dos últimos tempos a essa parte, eu acho que é a principal revelação do Corinthians vindo da base. Muitos aí apareceram, muitos colocaram a tatuagem representando uma certa figura dentro do clube, para mostrar que tem um poder, digamos assim, de pressão para jogar, mas esse garoto aí é o garoto que mostra talento. Tomara dê certo, tomara que o Corinthians fez o certo, conseguiu mantê-lo, tomara que o Corinthians consiga aí seus planos em relação a esse menino que parece ser talentoso. O Corinthians joga hoje contra a Chapecoense, é uma barbada o Corinthians, Quartarolo. Até por mesmo que o Corinthians não vai ter o Xavier, não vai ter o Cássio, pela primeira vez vai jogar o tal do Matheus Donelli, que trabalhou com o Zete lá, mas mesmo assim, é uma barbada. O Corinthians vencendo hoje, passa o Internacional de Porto Alegre e está no G6, Quartarolo. E é jogo para ganhar, né, Serode? Esse jogo é jogo para ganhar, com todo o respeito à simpática Chapecoense, que passou a ser um time de todos nós, pelos dramas que sofreu, que passou. Mas a verdade é que a chegada do Pintado lá acho que foi muito tardia, porque o time melhorou com ele, mas também o time não tem muito mais o que fazer. Tem só 13 pontos no campeonato, está condenada para mim. Acho até, Serode, que o Pintado e a diretoria, é claro que vão cumprir o que falta aí do Campeonato Brasileiro, mas já estão trabalhando o ano que vem, né? O Pintado já foi. Não está mais? Não. E quem está lá? Agora você me pegou, mas que o Pintado já foi, já foi. Eu estava achando que o Pintado ainda estava lá, até porque o time melhorou com ele. Que coisa, deixa eu ver aqui, quer ver? Vamos ver quem é o técnico da Chapecoense. O Corinthians é o Silvinho, né? Você já disse aí que tem problemas, a escalação mais provável: Matheus Donelli, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Cantídio ou Duqueiroz, olha o Duqueiroz esperando aí uma chance no meio campo, Juliano e Renato Augusto, tô lembrando minha época de repórter, Gabriel Pereira, Roger Guedes e Jô ou Gustavo Mosquito, eu colocaria o Gustavo Mosquito. Vamos ver aqui, Chapecoense é o técnico Felipe Endres. Felipe Endres. Então, mudou o técnico. Deve ser o Pintado saiu. É o primeiro jogo sem ele, hein? Então. Eu achei que ele ainda estava. Agora vem cá. O cara estava recuperando o time de alguma forma, o time estava jogando melhor, dando trabalho, mas tudo bem. É o futebol brasileiro. De qualquer maneira, boa sorte para o Felipe Endres. Mas saiu há poucas horas, pelo jeito, porque, poxa. E esse é da comissão técnica lá, ou seja, mas eu acho que ele, a diretoria, vão ter que começar a trabalhar a partir de agora, porque cair já caiu. Começar a trabalhar o ano que vem, né, Seródio? Não vai ter jeito. Tem outro jeito. O Corinthians tem a obrigação de ganhar e ganhar bem esse jogo. Com todo respeito, a gente sempre tem um carinho especial pela Chapecoense, pelo drama que aconteceu, a queda do avião, a morte de tanta gente. Aliás, eu estou lembrando aqui num fato que eu juro por Deus, Quartarolo, que eu tinha esquecido. O Puyol veio para o Brasil para acompanhar todo aquele momento triste da Chapecoense. Olha que coisa bonita. Sim. É um cara importante no futebol mundial que deixou, inclusive, seus compromissos na Europa para vir dar solidariedade e apoio à Chapecoense naquele momento terrível que passou na sua história. Infelizmente, a Chapecoense já foi para a Série B. A Chapecoense vai dar, a partir de agora, só cumpre tabela e espera ver o que vai acontecer no ano que vem. Sim. Já pode agendar lá os seus jogos contra o Cruzeiro, contra o Vitória, contra o Grêmio, porque a coisa realmente já foi. É um momento para o Silvinho também tirar a pressão de cima. Sim. Uma vitória contra a Chapecoense deixa o clima muito bom para o Corinthians, em termos de classificação, até mesmo para o Silvinho, Quartarolo. Seria tirar um peso das costas. Você que adora
tirar peso das costas, certamente deve estar torcendo para que o Silvinho tire esse caminhão que está nas suas costas. Não, e peso nas costas, começa a ter problema de tornozelo, de joelho, coluna. Não dorme, a coluna dói a cabeça, arranja os dentes enquanto dorme, é terrível. Então o Corinthians estava meio assim, mas já melhorou bem, tá só com uma dorzinha de cabeça, uma enxaquecazinha, não vai ter problema. Se vencer, e deve vencer, e eu acho que vai vencer bem, com todo o respeito, novamente eu digo, a Chapecoense, o Silvinho entra no G6. Eu acho que o Corinthians, todo mundo sabe que o Corinthians não briga por título. O Corinthians hoje briga por Libertadores. Se o São Paulo, que está um pouco mais atrás, ou até bem atrás, está falando em Libertadores, imagine o Corinthians. Então, eu acho que o trabalho do Silvinho está andando. Ele também e não tome isso como pejorativo, mas é um aprendiz, ele é um técnico em evolução e vai tocando a vida. Eu acho que os jogadores mais veteranos, ou aqueles líderes do time, e o Corinthians, você conhece bem, tem vários jogadores rodados e que são bons, como se diz por aí, bons de vestiário. Não vão atrapalhar o treinador. E o Silvinho é da casa também. Eu acho que os caras vão levando ele e ele será levado pelos caras. Agora, precisa parar essas pressões idiotas de gente que não tem nada a ver e que só tem interesse e não, e não ajuda o Corinthians. É aquela velha politicagem que existe no Parque São Jorge, infelizmente. O Corinthians é grande demais, é bonito demais, é importante demais, mas tem muita gente que não tem o que fazer, que fica lá o tempo todo enchendo o saco. Vou fazer o quê? Estou falando uma grande verdade. Eu não estou falando do Willian, não estou falando do Roberto, não estou falando da oposição. Cada um tem que fazer a sua parte. Se é aqueles caras que não têm emprego, entendeu? São ligados a facções organizadas, torcida, estou falando, não estou falando outras. Ou são ligados ao mundo, digamos assim, sem carteira assinada. É uma bolha. E passam o dia inteiro lá enchendo o saco e sugando o saco daqueles que gostam do clube. Infelizmente, essa situação existe. Mas existe no Corinthians, existe no São Paulo, no Palmeiras. Tudo, até no Juventus, lá na Moca, tem isso. Eu diria que existe em toda a empresa. Mais ou menos. Aí faz. Mais ou menos. Tem uns que puxam o saco, outros que deixam o saco ser puxado. A vida é assim. Bom, Quartarolo, antes de falar do Santos, que é o time do seu coração, quero dar um recado para você que está acompanhando o programa. Tá vendo aquela camisa lá? Ó? Camisa da Itália, número 14, campeã da Eurocopa. A camisa está aqui, olha que bonito. Ó. Você pode ganhar essa camisa. Ó. Camisa do Chiesa, número 14, tá? Da seleção da Itália. Não é uma camisa fajuta, tem até etiqueta aqui, bonitinho. Essa camisa estará à sua disposição. Não é pirata, não. Essa é oficial. A camisa estará à sua disposição. Basta você escrever para o nosso e-mail futebolemredecontato@gmail.com. Coloca o seu nome, seu endereço, telefone, porque a gente precisa ter contato com você. Teve um que mandou, não sei quem é. Não adianta nada. Não adianta nada. E aí coloca lá, que dia será, na sua opinião, o jogo Brasil e Argentina, aquele jogo adiado da Anvisa. Você põe a sua aposta lá, tem gente que já mandou e-mail, graças a Deus, você pode mandar o seu também. Eu acho que vai ser no dia 25 de dezembro, ótimo. Coloca lá. A promoção vai valer até um dia antes do encerramento oficial do assunto, quando a FIFA se manifestar. A FIFA falou amanhã que o jogo vai ser dia tal, valeu até hoje os e-mails para participar dessa promoção. Seródio, mas e se de repente muita gente apostar no dia 1º de janeiro? Tudo é possível. E como que faz? O critério de desempate é o seguinte: quem mandou e-mail primeiro, está lá registrado, horário de e-mail, dia do e-mail, quem mandou e-mail primeiro leva a camisa. Esse é o critério de desempate em relação a esse assunto. É fácil participar, futebol em rede, contato@gmail.com, seu nome, seu endereço e a data do jogo que foi adiado aí por Anvisa, Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É o jogo com o mando do Brasil. Não vai mandar e-mail dizendo que o jogo vai ser no dia 13 de novembro em São Juan, não. Isso eu já sei. Esse já está marcado. Esse é o jogo adiado da FIFA. Não, esse aí a Anvisa não vai aparecer, garanto para você. Mas sei lá se vão adiar esse também. Bom, Quartarolo, vamos falar do Santos Futebol Clube. Eu assisti o jogo do Santos e Atlético Paranaense, cheguei a colocar no nosso site, no nosso Facebook lá, vitória importante, o Santos precisava, só que tem uma coisa, eu não escondi isso não, o Santos achou um gol e venceu o jogo por 1-0, não jogou nada, mas fez o papel dele, venceu o jogo, que era mais importante do que qualquer outra coisa nessa altura do campeonato.
Achou um gol, Quartarolo. Até tem um rapaz lá que me xingou pra caramba. Não é achou boom. Não. Eu consegui uma jogada que deu origem a gol. O Marcos Guilherme cruzou. O Matson. Okay? E o menino lá, o Matson, entre dois zagueiros, cabeceou. Gol. Não tem nada de ilegal nisso, nada de ridículo. Não estou ridicularizando o gol do Santos. É que foi uma única jogada, um gol. Achou. A verdade, você tem razão em grande parte, Seródio. A gente falou até isso ontem sobre o São Paulo, né? Que é uma outra situação, que venceu e podia ter vencido por mais. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Nesse momento do campeonato, principalmente os times que estão mais ameaçados, e o Santos estava muito ameaçado, o importante é você fazer os 3 pontos. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. É claro que eu gostaria que tivesse Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe ganhando de 5, mas não tem. Aliás, não tem em nenhum lugar do mundo. Aí, o Santos jogou pragmaticamente, na minha opinião, tipo assim, se trouxer um ponto fora, o Atlético Paranaense é um time que vinha de uma grande vitória sobre o Flamengo, e daí o achou o gol, eu entendia isso mesmo. O Santos tinha poucas possibilidades de chegar à área do Atlético Paranaense e fazer gol. Uma delas, que eu acho que o Carille já trabalhou isso aí, e o Matson sempre foi um bom cabeceador, por incrível que pareça. Ele é um lateral direito que faz muito gol de cabeça, que cabeceia bem. Não faz tanto gol assim, mas cabeceia bem. E ele aparece. Entre ele e o Pará, eu escalaria sempre o Matson. Não sei também porque o Pará ainda joga lá, mas tudo bem. Agora, essa jogada foi bem Parece que ele vai parar também. Vai parar. No jogo anterior contra o Fluminense, né? O Matson fez gol, de cabeça. Ele tem essa entrada, que ele fica nas imediações da grande área, e ele parte muito veloz para a bola. E ele tem uma certa estatura, ele não é um baixinho, né? Ele é muito mais alto, inclusive, que os outros jogadores da lateral do Santos. Quando a bola chega na área, se ele sair do chão e chegar na bola, ele conclui muito bem. Até, vou escrever um negócio sobre isso. Eu estou sugerindo ao Carille, escala o Matson de atacante, não de centroavante, que daí vai ficar perdido lá. Mas põe o cara de segundo atacante, porque é a única solução que tem funcionado ultimamente. Felizmente e, ao mesmo tempo, infelizmente, porque os outros é que não têm funcionado. Aí o que valeu para o Santos? A partir daí, o Atlético Paranaense criou muita coisa, ficou com a bola, o João Paulo fez defesas importantes, que também é função dele, mas ele tem jogado muito bem sempre. E ainda quase que aos 43, 44, o Santos consegue fazer o segundo gol de contra-ataque. Foi bem a cara do Carille, foi bem o que é necessário nesse momento, e o Santos foi a 35 pontos, a 5 agora da zona do rebaixamento, ou seja, faltam 10 para se tranquilizar. Não vou dizer que o Santos tem que brigar por Sul-Americana, Libertadores, nesse momento falar isso é bobagem. O Santos tem que continuar ganhando, e agora tem 8 vitórias, já melhorou um pouquinho, né, Seródio? Foi a segunda vitória consecutiva do Santos, o Carille está feliz da vida, aliás... Já estavam fazendo a reunião do comitê de indigestão lá para mandar o Carille embora. Você vê, toda vez que esse comitê de gestão se manifesta, acontece ao contrário. Você percebeu, Quartarolo? Não, eu já falei, não sei porque não demite todo mundo. O Conselho de Gestão do Santos é uma porcaria. Desde que chegou lá, o time só ficou mais endividado. É verdade que ganhou a Libertadores, mas já era resquício do ano anterior. Era resquício de Neymar, de Ganso, daquela formação. Não da diretoria que entrou com o Luiz Álvaro, falecido Luiz Álvaro, meu amigo. Aliás, fazia aniversário no mesmo dia que eu, dia 16 de dezembro. Eu gostava dele, mas esse negócio de comitê de gestão é mais uma daquelas coisas que a imprensa engole. E a imprensa, já criou alguns monstros, né? Porque o cara fala bem, porque o cara bota no papel um monte de ideia mirabolante, mas não funcionou. Claramente não funcionou. Esse é o problema. Agora, deixa o cara trabalhar. O Santos eu acho que não vai cair mais, não, com 35 pontos. Dificilmente vai cair, precisa fazer muita besteira. Agora, não é time também e outra. E o Carille perdeu o jogador mais importante da zaga, que essa foi uma boa contratação do Rueda, o Velasquez, que eu não conhecia bem, mas chegou e tomou conta. Aí o cara se contundiu. Aí vamos ver o próximo jogo, como é que vai ser. Vai ser contra o Palmeiras, né? Volta o Marinho, né? Pelo menos espera-se que a coisa melhore em relação ao Santos para esse jogo aí. O Zanocelo, que vinha jogando bem. O Violoncelo. Zanocelo. Aquele bate-pistão não joga ainda. Não, parece que ele vai recuperar, vai demorar. Deixa ele lá. Sei. Olha, eu sou conselheiro do Santos, na próxima reunião do Conselho Deliberativo, faço uma proposta inteligente. Para que ter comitê de gestão?
cria um comitê de palpitão. Que eles gostam de palpitar, não fazem mais nada do que isso. Porra nenhuma. Ou então, já negocia o patrocínio com uma dessas empresas aí de aposta, porque já resolve o problema, pelo menos rende dinheiro. Porque fazer esses caras aí ficar fazendo gracinha o tempo todo não resolve nada. O coitado do presidente tem que se esgoelar para resolver pagar a dívida, porque os tal de gestão aí não põe a mão no bolso. Quem está pagando é o Rueda. Ele só põe a língua para fora. Se para pôr a língua para fora, arruma uma empresa de palpite aí e resolve o problema. Vamos parar de encher o saco. O Santos, Quartarolo, hoje está 5 pontos da zona de rebaixamento. 2 rodadas. 2 rodadas. Já é alguma coisa. Está um pontinho só da zona de Sul-Americana. Acho que o Santos, pelo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, o esforço de muita gente para cair, eu acho que o Santos já começa a não correr tanto risco assim, não. Precisa fazer mais pontos e conseguir pelo menos mais vitórias. 3 vitórias e 1 empate. Ou então 4 empates e 2 vitórias. Fazendo mais 10 pontos. Acho até que com 42 esse ano vai escapar. Mas tudo bem. Mas é melhor não correr risco. E depois pensa, né, se vai dar Sul-Americana ou não. Aí é outra coisa. Agora, outra coisa que eu queria falar para você, que você conhece o futebol por dentro, no tempo até que você ficou no Corinthians, e não estou falando especificamente do Corinthians. Mas sabe o que está me enchendo muito o saco já há muito tempo, aliás, sempre encheu? São os falsos torcedores, né? O comitê de gestão chega lá como se fosse o maior santista do mundo. Só falta falar que construiu a Vila Belmiro. Mas você sabe que todos eles chegam com interesse. Não estou falando que estão roubando o Santos, não. Mas é gozado isso. O cara chega lá, não, porque eu quero ser um diletante, eu quero ajudar o clube. Aí começa a passar muito dinheiro na frente, começa a negociar muito. Os caras perdem, deixam de ser torcedor, passam a ser negociador. É aquela velha história. Você trabalhou tantos anos na imprensa e sabe disso. Aquela mosquinha da geladeira pica o cara. Abre a porta da geladeira e ele começa a falar. Tem luz em cima dele, os holofote cega. Principalmente o cara que não tem muita estrutura emocional. Cega. Aí ele começa a dar palpite, ser dono da razão, querer se meter em tudo. E, no fundo, não se mete em nada porque sabe que não tem capacidade para fazer porcaria nenhuma. Fala pelos cotovelos. Um exemplo claro, o cara é empresário de jogador de futebol. Você sabe o que eu vou falar. O que ele faz? Ele tenta promover, às custas de muitos bobos da imprensa, o seu produto. Às vezes ele cria situações e o cara que é pouco experiente vai lá e fala o que ele quer. Não, despertou interesse do Jung Lee, um time da Macedônia, que você nunca vai checar, que isso não existe. Claro. Mas mesmo assim o cara cria uma situação que alguém comenta isso para valorizar o passe do jogador dele. Entendeu? Isso existe. Não vai existir com o Quartarolo, comigo, com tantos outros que são experientes. Mas sempre com os mais novinhos dá certo. Até porque o cara joga uma informação certa lá e passa a ter credibilidade para falar a asneira que quer. A mesma coisa acontece com esses caras aí dirigentes. Eles criam uma situação, dão uma noticinha lá, passam a ter credibilidade, abrem a porta de geladeira e eles começam a falar. A verdade é essa. Vou fazer o quê? Tem uma coisa, né, Seródio? O futebol é que nem a Disney, cria fantasias. Mas ainda bem que a Disney é mais séria. O negócio é o seguinte, inclusive a TV. O negócio é o seguinte, né? A gente, é claro que experiência você ganha trabalhando com o tempo. Lógico. Mas aquilo que eu falo, né, Seródio? Quem de nós que viveu de informação nunca foi usado pela fonte, mesmo até sem saber, né? Porque se o cara, aquilo que você falou, o cara tem credibilidade, e às vezes a fonte também está mal informada, tem mais essa também. Uma vez eu estava no treino do Palmeiras. Isso é bom checar. Claro. Eu estava no CT do Palmeiras, chegou um cara e falou assim, olha, eu sou assessor do jogador Branco, lateral esquerdo da Ponte Preta. Lembra do Branco que joga na Ponte Preta? O Palmeiras está contratando esse jogador. Eu falei assim, desculpa, mas eu não tenho essa informação. E o Carlos Alberto Silva era muito meu amigo, o Serafim Del Grande, os caras falaram, não quer saber desse cara, não. Esse cara não está na lista, né? Até, desculpando aí esse cara, não é pejorativo, ele não era mau jogador, não. Mas não era nível do Palmeiras. Aí eu chequei todas as possibilidades, falei, não vou dar essa notícia, né? Mas no dia seguinte, 2 jornais deram. Entendeu? Então ele conseguiu vender o peixe dele. No fim, o cara nunca jogou no Palmeiras. Mas colocou na mídia pelo menos por 2, 3 dias, porque daí teve que desmentir
Enquanto desmentia, o nome do rapaz continua circulando. Fazer o quê? Eu não vou condenar quem deu, porque realmente era uma notícia que podia ser interessante, mas se esqueceram de checar o outro lado. Já aconteceu com todo mundo, a fonte também erra. Né? Agora, o que eu vejo é que os dirigentes chegam, muitos deles, olha, o cara chora pelo clube, beija um distintivo, e depois de um certo tempo só pensa em negócio, o cara deixou de ser torcedor. O negócio, ele é negociante do futebol. Isso é muito complicado. Isso acontece com qualquer um, não é só com quem está começando. Sim. Tem um consagrado jornalista, aliás, eu acho ele ótimo, não estou fazendo crítica a ele, mas durante um período aí que ele trabalhava no jornal, a página do jornal estampava a foto de Bambam Zamorano. Chegou ao Timão. Até hoje eu estou esperando o Bambam Zamorano chegar no Timão, até porque não sei de onde que surgiu isso. Certamente, uma fonte que devia ter uma certa credibilidade com ele deve ter passado essa besteira e ele apostou. Deu errado, fazer o quê? Eu também já tomei chapéu. Faz parte do show. Por falar em chapéu, quem está distribuindo chapéu para todo mundo é a Sociedade Esportiva Palmeiras. De repente, o time do Português desandou a vencer, opa! E agora estamos chegando perto do Atlético Mineiro. Não vai falar do Atlético, mas eu acho que sonhar com o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras é forçar um pouco o sonho do Português. É aquele sonho da padaria com recheio fora do comum, Catarão. 4 dedos de creme, assim. Tudo que a minha nutricionista fala para não comer. Não, isso não. Engorda e dá problema depois de desinteria. O negócio é o seguinte. Claramente, o Abel Ferreira, eu não vou falar que ele descobriu, porque seria injusto com ele. Não é Pedro Álvares Cabral. Não, mas ele redescobriu, ele se lembrou, olha só. É bom você lembrar de algumas coisas, fala assim, porque tudo que você viveu vale como referência para o bem e para o mal. Né? Mas você só se lembra, Quartarolo, quando Scarpa, né? Quando Scarpa. Aí ele se lembrou que Scarpa e Rafael Veiga podem jogar juntos. Olha aí que beleza. Falou assim, vê lá os scouts da época. Parece que os dois se davam bem, não tinha o Dudu ainda. Aí o Dudu chegou, fui obrigado a escalar o Dudu, aí tinha que tirar tirei justamente o Scarpa, o jogador quase que definhou, mas mostrou muita personalidade, que continua buscando, e com ele, eu particularmente acho, não estou dizendo que eu sou dono da razão e nem da verdade, mas claramente o meio-campo do Palmeiras fica melhor em termos de qualidade técnica, até escrevi isso hoje, até o Zé Rafael joga só para o coletivo, não inventa, o Felipe Melo está jogando uma barbaridade, não dá para discutir isso. Talvez seja um dos melhores volantes hoje jogando, se não o melhor no Brasil. O que pesa ainda é a teimosia com o Rony. Que o Rony a gente não sabe se ele é corredor ou jogador. Jogador dificilmente ele é, porque ele tropeça na bola. Então contrata o Usain Bolt, porque, para correr não precisa. Ele ajuda na marcação, na saída de bola. Ontem o Breno Lopes entrou em 10 minutos, fez mais que ele. Não é só pelo gol. É também a marcação, ajudar... Então, sabe, ele tem essas coisas porque ele acha que num contra-ataque o Palmeiras, às vezes, depois de fazer o placar, volta muito para tentar o contra-ataque. Daí o Rony podia entrar. Então, deixa o Rony no banco. Por que começar com ele se você não vai ter espaço para correr? Mas isso é uma situação que o Abel Ferreira tem que resolver. Só que tem uma coisa, Seródio. Se fosse há 2 semanas, você me perguntasse quem é o favorito para a final da Libertadores? Flamengo ou Palmeiras? Eu diria Flamengo. Hoje o Flamengo já não é tão favorito. Acho que o Palmeiras está se arrumando. Eu também acho. Com relação àquilo que você está falando, do Rony, você sabe que todo treinador tem as suas manias, né? Suas paixões. O Tite tem a dele, por exemplo, ele chamou o Felipe Coutinho, entendeu? O Ceni tem a dele, o Crespo tem 3 volantes e 3 zagueiros. O Tele tinha, né? O Tele tinha mania e o Abel Ferreira, não é porque é português que tem um cérebro avantajado. Ele também tem as suas manias. Ele coloca o Breno Lopes porque descobriu que é um pé de coelho. Ele aposta no Rony porque é o jogador mais importante para ele no futebol reativo que ele implantou no Palmeiras. Então, é essa situação. O Palmeiras está ganhando confiança. E para o palmeirense isso é importante, porque vem aí, já estamos em novembro. Daqui a pouco vem a final da Libertadores da América contra o Flamengo. É verdade que o Palmeiras melhorou.
É verdade que o Flamengo piorou, e é verdade que agora a coisa está um pouco mais equilibrada, mas faltam 27 dias. Sim. E no futebol, uma semana faz uma diferença enorme. E o torcedor do Palmeiras, Quartarolo, vai enfrentar já esse mês o problema da troca de comando no Palmeiras. O Galinhotti vai embora, ele vai ser chefe da delegação da seleção brasileira nos Jogos das Eliminatórias, que é uma homenagem póstuma àquele que está deixando o cargo de presidente do... O cara não morreu, pô. E aí a dona Leila já está com a caneta na mão. E o primeiro desafio da dona Leila é saber o que fazer com o Felipe Melo. Eu renovaria. Então, você vai renovar do jeito que ele quer ou vai renovar naquilo que o Palmeiras se propôs, apenas mais um ano? Seródio, eu acho que tem que conversar. O que você não pode é fazer o que fizeram com ele. Eu acho até que ele tem uma certa razão. Se você está conversando internamente, conversa internamente. O Palmeiras pode colocar na mesa. O Palmeiras tem direito até de não renovar com ele. Essa que é a verdade. Porque ele tem uma idade avançada, mas está jogando muita bola. É um dos principais jogadores, junto com o Everton e o Rafael Veiga, e agora o Scarpa no time do Palmeiras. Não é o Dudu, não. Então, tem sido esses caras que tem que segurar. Não, o Dudu também já não está jogando mal. O Dudu não está jogando mal, mas os outros estão num patamar, como diria Bruno Henrique, um patamar superior. Ele veio do deserto, Quartarolo. Mas está se adaptando. Lá não tinha água, aquela coisa toda. Mas a verdade é que chega para o Felipe Melo. Felipe, você tem 38 anos, olha, vamos fazer um contrato de 1 ano com prioridade para mais um. Eu duvido que ele não vá aceitar. Sabe? Até porque o dinheiro é importante. Não faz. É o seguinte, põe uma meta lá. Se atingir a meta, a renovação é automática. Tudo bem, pode ser assim também. Pode pôr uma meta assim, tem que ser bicampeão mundial. Pronto. Pronto. Eu, particularmente, renovaria, que eu acho que tem sido um jogador muito importante, mostrou, primeiro, personalidade, porque ficou no banco, não reclamou, não criou problema, quando foi preciso, jogou de zagueiro e jogou bem, principalmente com o Abel Ferreira, e tem mostrado competência e passado muita experiência para a garotada, ou seja, e foi buscar de novo o lugar dele, que mostra também a qualidade e também a personalidade dele. Agora, você falou que vai mudar o comando. Não vai mudar o comando, Seródio, você está louco. Vai mudar. Não, já é a Leila. Não. Uma coisa é você já ser... é a Leila. Não, uma coisa é você ser o braço direito, outra você ser ela. Não. Agora muda tudo. Quartarolo, veja bem, ela já vai sentar na cadeira, vai ter o problema do Felipe Melo. Outro problema que ela vai ter logo de cara, o futuro de Abel Ferreira. Isso é fácil de resolver. Porque, não, fácil de resolver não. Ele já deu vários indícios que ele gostaria de passar pelo Atlântico novamente. Mas se for embora, vem outro. Isso aí não é problema. Eu acho que então, vai ter que Ferreira resolver. Não é a figura mais importante do Palmeiras. E outra, o desafio técnico que a dona Leila vai ter pela frente, porque o financeiro ela tem dinheiro. O desafio técnico é manter o time em um nível alto, porque se for para o Mundial, vai pegar o Chelsea, o Monterrey, aquele Al ali que derrubou o Palmeiras, deixou em 4º lugar do último Mundial. Vai ser... Aliás, Quartarolo... Mas até lá não vai poder mudar o time, é esse que está aí. Tá. Vamos fazer uma chuva de amendoim aqui, não? Por quê? Quem é que vai representar o Palmeiras na final da Libertadores? O atual ou o próximo? Acho que vão os dois, né? A dona Leila vai. Quem levanta a taça se o Palmeiras for campeão? Capitão do Palmeiras. Depois distribui para todo mundo. Mas vai ser o Galinhotti ou vai ser a dona Leila? Não, se for para a final, aliás, o Palmeiras já está na final. Sim, está na final. Eu daria a faixa de capitão para o Felipe Melo. Porque se ganhar, levantar a taça, é um prêmio para ele. Está jogando muita bola. Já renova. Não sei. Eu renovaria. A taça e um cheque. Eu renovaria. Não sei. Você renovaria? Eu renovaria, mas naquela situação. Vamos conversar. Você quer 2 anos? Eu até topo, uma vez que você cumpra isso. Ok. É só colocar, ser um pouco inteligente, falar, estamos fazendo tudo o que você quer, filho. Só o seguinte, se você receber 10 cartões amarelos durante esse ano, não renova. Já colocou um limite e tanto. Duvido que ele consiga 10 cartões amarelos, esse limite de cartões, para sobreviver a uma renovação de contrato. Me parece que o Quartarolo deu uma travadinha aí. Pelo jeito, deu uma travadinha sobre o Luiz Carlos Quartarolo. Opa, daí o Quartarolo, foi apenas uma travadinha. Tá vendo? Você não pode se desesperar nessa hora,
porque as coisas se resolvem com naturalidade. Bom, Quartarolo, falamos do Palmeiras que vai crescendo, pensando já no Mundial, pensando no jogo da final da Libertadores da América, e agora vamos falar do São Paulo Futebol Clube. São Paulo venceu 1-0 o Inter, até fizemos live também sobre esse jogo no Instagram. Uma vitória apertada, o São Paulo perdeu muitos gols, perde gol que é uma grandeza. Aquela velha história que o Fernando Sampaio vivia falando, quem perde, quem marca, toma. Quem não faz, toma. Quem não faz, toma, que foi uma brilhante frase inventada por Fernando Sampaio. Aliás, onde está Fernando Sampaio, Quartarolo? Está no departamento de marketing da Jovem Pan, comentarista esportivo. Eu gosto muito do Fernando, é um cara que tem boas ideias, um cara... Aliás, vou dizer uma coisa aqui, não tem mais nada a ver com isso, né? Saí da Jovem Pan no dia 6 de junho de 2016, não sei se saiu até antes, mas eu acho que a Jovem Pan devia aproveitá-lo melhor. Mas isso não é problema meu, é problema da Jovem Pan, que perde um talento que podia usar mais, né? Mas está no blog, está no blog. Não, ele faz bem. Está no blog, isso que importa. Bom, São Paulo passou com muita dificuldade pelo Internacional. E aí, você está feliz, Quartarolo? Olha, aquilo que eu falo, tem muita gente que não acredita, né? Todo mundo sabe que eu sou santista, você, por exemplo, é são paulino e flamenguista, mas depois de tanto trabalhar com futebol, desde 1972, né, vendo tanta coisa, a gente torce muito pelos amigos. E a gente tem amigos do São Paulo. E o São Paulo não é time para cair, né? Hoje, inclusive, briga. Até, Quartarolo, desculpa interrompê-lo, então, mas o São Paulo agora já está praticamente colado na zona de Libertadores. São 4 pontos para a zona de Libertadores da América. O São Paulo tem 7 pontos do cara que escapou aí da zona do lixo. O São Paulo já não precisa mais pensar em rebaixamento. Está muito próximo de se livrar dessa história. Então, mas faltam aí 8 jogos, pelas minhas contas, né? Dá para fazer uma boa campanha ainda. Só que tem esse problema que você falou ontem, foi importante a vitória. O Sara jogou um belo primeiro tempo, o Igor Gomes também voltou a jogar razoavelmente bem. São garotos que têm futuro, na minha opinião. Agora, o São Paulo, eu duvido, falei isso ontem na live, né, Seródio? Eu duvido que o Rogério Ceni não treine finalização. Eu duvido que o Crespo não treinasse, que o Diniz não treinasse. Isso aí é treino de todo dia, praticamente. Agora, o São Paulo é o time que pior finaliza no futebol brasileiro. O que é um negócio que você pode levar em consideração é que pelo menos cria. A bola está chegando lá. Mas o Caleri vai voltar, o Caleri volta. Toca no Caleri que é gol, né? Mas talvez ele tenha chegado um pouco tarde. E outra, os jogadores que vêm da Argentina, parece que eles vêm com um problema de contusão sempre, né? Não sei se é o São Paulo, a comissão técnica anterior, que estourava jogador, mas o Benítez entrou ontem aos 16 do segundo tempo e nada, né? Não sei se não vai estar contundido hoje na reapresentação ou se não se contundiu na reapresentação. E o Caleri também começou. Agora vai. Ai, uma dolorzinha. O Rigoni voltou ontem, voltou razoável, não foi nada de especial, mas ajudou. Eu acho que o São Paulo venceu aquele jogo que tinha que vencer. O adversário era muito chato, jogava muito fechado e mesmo assim o São Paulo criou muito. Agora, tem que melhorar a finalização. Se melhorar, aí sim é um time que você pode apostar mais alto. Eu acho que chegou a hora do presidente Azares começar a pensar na próxima temporada, chamar o Milton Cruz, vamos procurar um goleiro, alguns jogadores aí, não dá mais para ficar, todo Zé Ruela aí que contrataram para lateral. Nossa Senhora! Esse daí precisa chamar o nosso amigo lá do táxi, falar, arruma um carro para levar ele embora. Não dá para esse cara ficar. É muito ruim. Aquele João Rojas lá, que renovaram o contrato. Esse vai embora. Tem que ir embora. Tem muita gente aí no São, coitado do Bruno Alves. Quando eu vi na TV o Bruno Alves vai entrar, eu fiquei pensando assim, mas o que o Rogério está fazendo? Não dá. Tem jogador que está rodado demais, até hoje não deu em nada. Tem que resolver isso daí. O Benítez é um cara, Quartarolo, com todo respeito, se eu sou algum dirigente de São Paulo, importante, o nosso Belmonte do táxi, ou o presidente Azares, eu chego para ele e falo, filho, é o seguinte, aqui no Brasil temos uma solução. Toma aqui, isso daqui é um patuá, você leva o patuá, põe junto ao corpo e tenta resolver isso, porque não dá, o cara não é jogador de futebol. Ele é jogador, então, mas é fraco, né? Ou então contrata ele como auxiliar de enfermagem, porque ele não vai sair do departamento médico nunca. Ele é muito complicado. Infelizmente, não, até não bom dá, jogador. Infelizmente, bom jogador, mas não dá. O cara que é contratado não consegue completar um jogo,
É porque não dá. Vai esperar o quê? Mudar o Papa para ver se muda a sorte do rapaz? Não, não dá. O São Paulo tem que começar. Azares, você que disse que é do ramo, na verdade você é do departamento de marketing, né? Mas Azares, chegou a hora de colocar a mão na massa. Tem que trabalhar, tem que botar os caras para correr atrás. Estamos numa final de temporada. Já era, pelo menos tem uns 2, 3 nomes de goleiro aí. O São Paulo, com todo o respeito. Acho que tem, né, Seródio? O Volpe, coitadinho, não tem culpa. Quem foi lá no Querétaro, o empresário que fez essa negociação, vendeu para o São Paulo uma solução maravilhosa. Ele é até um goleiro razoável, mas não é goleiro para ser substituto. Rogério Ceni no banco, Volpe em campo. Não dá certo, não orna. Não orna. Vamos inverter. Tem que dar um jeito. Alguém tem que arrumar um goleiro. Eu, se eu sou São Paulo, vou deixar o Quartarolo irritadíssimo aqui. Eu vou no Santos, ofereço Pablo, João Boga, Arboleda, esse, como chama aí, o Zé Ruela. Eu faço um pacotão, trago o João Paulo, goleiro do Santos, que esse goleiro é bom. Isso é bom. Não dá ideia, Seródio, que o São Paulo, através dos tempos, já pegou um monte de jogador bom do Santos. Pegou Pagão, pegou Toninho Guerreiro, Pita. Onde já se viu? Você quer acabar com o meu Santos? Agora, vocês levaram tanto jogador do São Paulo, Raniel, leva o Pablo também. Levou o Dodô também. O Dodô jogou bem lá, Gilberto Sorriso, Nelsinho Batista, jogaram bem lá. Caio, foi todo mundo lá. O Caio é melhor. Eu adoro o Caio, mas eu olho pro Caio e só vejo o comentarista. Eu não lembro dele jogando bola. Não, ele era bom jogador. Era bom jogador. Razoável. Agora, o negócio é bom jogador, e eu ainda vou te dizer uma. Na época que eu trabalhava na Jovem Pan, sabe aquelas ideias que o nosso chefe tinha? Tira ele daqui, deixa ele em Curitiba para 2 jogos. Lembra disso? Então, aí me deixaram para um jogo Botafogo e Curitiba. Quem me salvou foi o Caio, que jogava no Botafogo. Boa gente pra caramba. Me deu entrevista até no banheiro lá, para a gente conseguir resolver as matérias que precisavam ir para o ar. É boa gente, eu gosto dele. O fato é que o São Paulo, com Azares, tem que começar a se coçar. Casares, é Júlio Casares. Não é Azares, tem certeza. Não é Azares. Aliás, mim, foi um azar também no mundo. Ele saiu da fila e entrou no precipício do time. Que é isso? É um azar. O time está se recuperando na mão dele também. Olha, desses jogadores que você citou, tem alguns que acho que não tem mais ambiente para jogar no São Paulo. Orejuela não tem mais. Esse boneco das Neves aí que contrataram do Uruguai, para que isso? Eu não entendi, porque só se fosse vender volantes os mais jovens, não vendeu ninguém. Outro jogador que eu também não entendi, porque veio o Éder, né, que é jogador que vem caro. Então, se lembra desses caras. Eu acho que o São Paulo tem como fazer negócio. Se o São Paulo consegue vender o Paulinho Boia por tudo que vendeu, vai conseguir vender esses caras também. Não, tomara. Pelo menos. Mas que o Júlio é Azares, é Azares. O time está recuperando. Sei lá. O coitado do Rogério Ceni está chegando agora, até eu brinco. Ele já conseguiu em 5 jogos, superar os números do Enrolado Crespo no Campeonato Brasileiro. Olha só que coisa. O São Paulo dá para dar uma beliscada na Libertadores da América, mas vai ter que correr. Tem agora Bahia, Fortaleza pela frente. Isso antes do Flamengo. Se conseguir fazer pelo menos 4 pontos contra Bahia e Fortaleza, dá para sonhar com uma vaguinha na Libertadores da América. Bom, esse é o São Paulo, Quartarolo. São Paulo chega a vida dele, falamos de todos os clubes. Agora eu vou falar sobre aquele assunto chato que foi a invasão de campo, briga em Porto Alegre. Já falamos ontem na nossa live. Você tem uma maneira de ver as coisas, eu tenho outra. Mas eu gostaria que você, agora com mais calma, com mais propriedade, defendesse a tese em que você acha que todo mundo deve ser punido, inclusive os clubes, por esse bando de machões deseducados, digamos assim. Você quer ficar com a última palavra, né? Eu conheço você. Não, tô brincando. Não, o que eu penso é o seguinte. Primeiro que o Grêmio vai ser punido, deve perder mandos. Depois do que aconteceu ontem em Porto Alegre, eu puniria o Grêmio da seguinte forma: não joga mais em casa até o fim do campeonato, os mandos perde todos e sem torcida. E não sei se não seria uma coisa boa para o Grêmio, porque com torcida vai ser mais pressionado e o time não tem capacidade mental mais para suportar isso, está batido.
Eu acho que o Grêmio ontem assinou a sua queda. De qualquer maneira, sobre a torcida, a invasão. Eu acho que tem que vincular, sim, ao clube, porque, primeiro, que a torcida organizada do Grêmio, há poucos dias a Justiça Gaúcha liberou esses caras novamente para estádio. O estádio estava vazio por causa da pandemia, agora está voltando, e o cara não aproveita o momento de volta, parece que não sentiu esse tempo todo que ficou sem futebol. Quer dizer, voltou para brigar. Eu entendo a revolta da torcida, o desespero do momento, mas não adianta quebrar a cabine de VAR, até porque vai ter outra cabine no outro jogo. Quer dizer, é uma bobagem, é a mesma coisa do pichar estádio. Você vai lá, vai pintar, vai dar um prejuízo a mais para o clube. Ou seja, o Grêmio vai ser punido por causa dessa idiotice da sua torcida organizada. Que quem estava lá era a torcida organizada, que é ligada ao clube, não é o Grêmio. Todos os clubes, por medo ou por interesse, ou por ter esses caras como massa de manobra, eles se juntam aos torcedores organizados. Então é justo que eles também paguem a pena. Tem que vincular, na minha opinião, tem que vincular sim ao clube. O Grêmio devia dar segurança ao jogo, não deu. Aí as pessoas ontem, inclusive na transmissão da Globo, na transmissão do Sport TV, mas os caras entraram fácil. É porque agora na arena não tem mais aquele alambrado, justamente imaginando que os torcedores sejam mais civilizados. Mas não é o caso. Se o torcedor não é civilizado, se não há segurança de quem manda o jogo, o clube tem que ser apenado, sim. Eu iria, é que no Brasil isso não existe. Esse tipo de coisa que aconteceu ontem em Porto Alegre, eu tiraria mais pontos do Grêmio. O time já cairia para a Série B. E não nessa situação só, como em outras situações de clubes por aí. Mas aí seria radical, iriam discutir, iriam querer mudar a lei, como a gente discutiu ontem. Cada um tem a sua maneira de ver, eu tenho a minha, você tem a sua, mas todos concordam num ponto. A lei não é cumprida, e quando é cumprida aparece sempre um promotor, um advogado, um juiz que libera os caras. Aqui no Brasil o cara mata outra pessoa, cumpre um sexto da pena, quando cumpre, senão vai cumprir em casa, com tornozeleira. Ele é primário, tem nego esperando. Os caras que mataram um músico lá no Rio, os militares, foram julgados e apenados em primeira instância e estão esperando em liberdade até a segunda. Aí vai saber Deus o que vai acontecer. Demora, ou seja, a justiça é muito falha, ela é muito tênue, ela é fraca demais, ela não pune quem devia ser punido. Então, vira esse rolo aí. Porque todos esses caras aí, só para encerrar, a imagem está lá. Todo mundo conhece todo mundo, principalmente a polícia. Sabe quem é quem. É só chegar lá e deter os caras. Não. O que aconteceu com os caras que agrediram aqui, que apedrejaram o ônibus do São Paulo? Estão todos soltos. Todos estão soltos. E aquilo foi terrorismo. Em qualquer país organizado, o cara fica preso. Eu concordo com você, em boa parte. Eu pensei muito essa noite, Quartarolo, de ontem para hoje, porque eu vi uma coisa... Não dormi. Não dormi, meu sogro ficou falando no meu ouvido, aquela coisa. Aí, é o seguinte, eu confesso que penso assim, o poder público tem que resolver, isso é uma questão de invasão de local público, foram cometidos crimes. O sujeito, esse bobão que foi lá e derrubou o VAR, saiu puxando a placa de publicidade do campeonato, como se fosse um machão. Olha como eu sou forte. A placa não tem nem poder de reação, babaca. Você é muito tronto. Mas esses caras cometeram crimes. Eu acho que ficar jogando responsabilidade só para clube não resolve. A polícia e o poder público têm que se manifestar e têm que cuidar disso aí. Segurança pública não diz respeito a clube, é minha opinião. Eu respeito a opinião dos outros, mas eu acho que segurança pública não é papel de clube de futebol. Isso é papel da polícia. Agora, se tem policial que vai ser candidato a vereador, candidato a deputado, e quer voto, inclusive de torcida organizada, isso não é problema meu. Isso é problema da instituição. Aliás, muita coisa aí acontece nesse país porque quebra-se o interesse da corporação por interesses pessoais. É na justiça, é fora da justiça, é uma verdadeira zona. Mas vou fazer o quê? Esse é o país que eu nasci e o que eu amo. Eu vou sempre lutar para que isso melhore, não cada vez piore. Por isso eu acho que punir clube não resolve. Tem que ter punição séria contra aqueles que cometeram o crime. E essa é a função do poder público, da polícia e da justiça. No entanto,
e por isso eu fiquei sem dormir, eu peguei as fotos que saíram em todos os locais aí sobre essa invasão, e uma coisa me chamou muita atenção. A faixa da torcida organizada que estava pendurada ao longo de 90 minutos do jogo e que foi muito filmada e fotografada no momento da invasão. Jogo é guerra. Se os caras vão para o estádio com uma faixa dessa, já estão mais do que predispostos a cometer crimes. E aí eu acho que o Grêmio também falha. E se eu sou a favor do poder público e da polícia para punir os invasores, os criminosos, também sou a favor da justiça e do poder público para punir quem permitiu uma atitude dessa, que não é uma grosseria. Isso também é um crime. Está promovendo violência no campo de futebol, uma faixa dessa com autorização do clube. Era isso que eu queria dizer, acrescentando aquilo que eu defendo, e que tomara que as coisas um dia aconteçam. Não vai acontecer da noite para o dia. Também não vai esperar mudar o Papa para resolver a situação. É uma questão de educação e evolução. Infelizmente, vivemos um momento no país em que educação não é prioridade. Okay? Cumprir compromissos, seriedade não é prioridade. A prioridade é visitar parente no exterior, é fazer uma agressão, querer bater, xingar. Então, infelizmente, vivemos esse momento triste na história do país. Mas eu sou um cara otimista. Acho que um dia as pessoas acordam. Ou acordam porque, graças a Deus, uma luz apareceu no seu caminho, ou acordam porque descobrem que enfiaram o pé na jaca. A vida é assim. Bom, Quartarolo, para o último assunto nosso aqui, Flamengo e Atlético Mineiro fizeram um clássico no sábado, no Maracanã. O Flamengo venceu. E aí as teses estão soltas no ar. Sim. Há quem defenda que o Atlético Mineiro já é campeão e ponto. Há outros que acreditam que o Flamengo está buzinando e o Atlético Mineiro é o useiro e vezeiro em cometer falhas graves quando enfia a mão na taça. Você acha que está tudo resolvido? Não adianta mais o time do Flamengo sair batendo em todo mundo? O campeonato já é do Galo? Eu, particularmente, acho que o Atlético Mineiro é o campeão brasileiro de 2021, ok? No ano que estamos vivendo. Matematicamente, o Flamengo pode ultrapassá-lo? Pode, mas ele tem que perder vários jogos. Mesmo que o Flamengo vença os jogos atrasados, ainda ficará a distante, ficará 4 pontos. 4 pontos, é uma rodada. E até lá, o campeonato continua andando. Duvido que o Atlético Mineiro não vá ganhar nenhum jogo, não vá ganhar ponto. Então, a distância é muito grande e muito a favor do Galo Mineiro. Essa história de que é um time que, quando é para decidir, começa a se complicar, a gente da imprensa gosta muito de falar isso, né? Mas o Atlético foi campeão da Libertadores, o Atlético tem sido campeão mineiro, ou seja... Contra o Olímpia do Paraguai, não sufoco. Não adianta, foi campeão. O Palmeiras também foi campeão contra o Deportivo Cali. Por acaso não é? O São Paulo foi campeão contra o Nils. No Brasil, campeão contra Peñarol, Boca Juniors é só Santos, contra time forte. Corinthians, contra o Boca. Os outros, o próprio Flamengo, né? O Flamengo não jogou contra o maior time da América do Sul, a final, que foi campeão da Libertadores. Faz parte. Você chega até lá, você joga contra quem tiver do lado de lá. Às vezes é o Al-Ahly, mesmo assim você não ganha. Então, é problemático. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, uma hora vai ganhar. Como diria o André Sanches, você vai disputando campeonatos, uma hora você ganha. E eu acho que chegou a hora do Atlético, que ainda disputa, briga bem nas suas frentes e merece. O Atlético merece ser campeão brasileiro pelo que fez até agora. Ah, perdeu do Flamengo. Perdeu sim. Foi um time que tentou jogar, não conseguiu. O Flamengo fez uma bela partida. Foi um time pragmático, um time que lembrou o Grêmio do Renato dos primeiros momentos da sua volta lá no Olímpico. Time que soube o que fazer, um time frio, e tomou o gol, foi pressionado e conseguiu segurar o resultado. Aí entra naquilo que a gente falou do Santos e do São Paulo, guardadas as devidas proporções. Era um jogo que tinha que ganhar, porque se não ganha, talvez até o Renato nem estaria mais lá hoje, né? Nem estivesse mais lá. A verdade é que... E ficou provada uma coisa, na minha opinião, Seródio. Os jogadores correram muito. Então, correram pelo Renato. Então, ele está com um grupo na mão, ao contrário do que muita gente andou falando por aí a semana passada. Olha, eu estou aqui olhando aqui os jogos.
o Flamengo tem uma série de jogos mais fáceis, mas tem pelo menos 2 clássicos aqui que complicam. Deixa eu ver aqui. Que complica mesmo a vida do Flamengo, tem pelo menos 2 clássicos. E tem amanhã o Atlético, né? De novo. Sim, o Atlético Paranaense, o Corinthians e o Internacional, o Flamengo costuma ter problemas nesses jogos, mas o resto são jogos fáceis. O problema do Atlético Mineiro é que o Atlético Mineiro, jogos para perder pontos. Palmeiras, Atlético Paranaense, até porque vai ser na véspera do jogo da decisão da Copa Sul-Americana. O Corinthians, mesmo sendo em Belo Horizonte, a tradição diz que o Mineirão é quase que um recreio dos bandeirantes. O time de São Paulo, quando vai ao Mineirão, faz festa e ainda come aquele feijão, como chama? Tropeiro. Mas é difícil. Eu também acho que o Atlético Mineiro está com 90% de chance, segundo o Alegrão Garcia lá, 90% de chance, 90 e poucos por cento de chance de ser campeão. Eu acho que se o Atlético Mineiro conseguir perder o Campeonato Brasileiro, o irmão do Cuca, o Cuquinha, tem que raspar aquele bigode horrível que ele tá. E o Cuca vai ter que ir para terapia, porque realmente é quase impossível perder esse campeonato. Mas que existe chance matemática, e por ser o Flamengo, você sabe que daqui para frente tudo vai ser a favor do Flamengo, as coisas podem acontecer. Acho que o Cuca vai viver fortes emoções. Campeão da Copa do Brasil, até aposto que vai ser. Até aposto que vai ser. Que o time do Atlético Paranaense é uma coisa assim fenomenal. Não é furacão, é um raio. Esse raio já caiu no Maracanã, fez um estrago, foi para a final. É difícil apostar nesse time 2 vezes. É difícil. Então, campeão da Copa do Brasil, o Cuca já é. Campeão brasileiro, que é o mais interessante para ele agora, tomara que aconteça para ele. A situação do Flamengo é difícil e do Atlético Mineiro, o Cuca vai lutar com os seus fantasmas para chegar lá. Gostei desse exercício de futurologia sua. Obrigado. Você, comitê de gestão, já. Como flamenguista, você foi bem. No brasileiro, o Flamengo pode ser. Mas na Copa do Brasil, o Atlético já é campeão. Eu acho que é nos 2, viu? Tá bom. Então, não vamos fazer a aposta, porque são poucos jogos essa semana, vamos deixar só para o final de semana. Lembrando que neste final de semana, só você acertou um jogo. Ok? Santos. Você acertou Santos 1, Atlético Paranaense 0. Então, o placar, de momento, é Quartarolo 33, Seródio 37. Quartarolo, vamos se despedir do pessoal, que a dona Mônica Basini está buzinando, falando, vai logo, vamos, pressa. É o seu Flamengo, tá no retrovisor. Um abraço, gente. Mais uma vez aqui, mais uma edição do Futebol em Rede para você. Nesta segunda-feira, boa semana, bom feriado amanhã, no dia de finados, e que você realmente tenha uma semana muito tranquila, ao contrário da torcida do Grêmio, que está sofrendo muito e muito preocupada. Nos acompanhe aí nas redes sociais, estamos no YouTube, youtube.com/Futebol em Rede, como gosta o Seródio, tudo juntinho, entre lá. Não tem intolerância, não tem contraindicação, não tem efeito colateral, e você se inscreva. Clica. Ajude o Fábio Seródio, ajude o velhinho aqui. E você se inscrevendo, você será avisado das nossas programações. E amanhã, além de hoje que temos aí, estamos encerrando o Futebol em Rede, amanhã tem um especial do Futebol em Rede Entrevista, e o nosso entrevistado será o Elvis, que jogou no Santo André, no Botafogo. A gente falou ontem na live, né, sobre o Elvis, eu falei também do Gilberto Sorriso. Aí um cara, deselegante, até escreveu assim, jogador meia boca. Eu não estou discutindo qualidade só de jogador. Porque o futebol brasileiro, nem o futebol mundial, não é feito só do Gabigol, não é feito só do CR7, do Messi. Há histórias maravilhosas. Por exemplo, hoje eu li uma matéria sobre a Tombense, que subiu para a Série B, tem histórias maravilhosas, porque são histórias humanas. E se as pessoas não perceberem isso, como diria, e como diz meu grande amigo Roberto Cabrini, que começou comigo lá na Rádio Alvorada, em Piracicaba, sempre há uma boa história para ser contada. E se você contar bem, as pessoas vão querer saber. Realmente, o Elvis não foi o melhor jogador do futebol brasileiro, nem o Gilberto Sorriso.
mas tem muita história bonita para você, história de luta, história de sobrevivência, história de vitória, que é muito legal. Então não é só entrevistar o jogador classe A da seleção. O futebol brasileiro é muito rico. Entrevistar o Pelé todo mundo sabe também, né? Uma coisa fácil. Né? Tá Agora, entrevistar. Se você parar para pensar, Jacozinho. Nossa, foi maravilhoso. É um cara que tem uma história maior do que muito time de futebol por aí. Verdade. Então, esse amigo aí que falou da meia boca, eu prefiro uma boca inteira do que uma meia boca mal pensada. E o Jacozinho é uma boca inteira. O Elvis também. O Elvis não morreu, apesar de ser finados. O Elvis vai aparecer aqui e vai conversar com vocês a respeito da história dele, que é bonita, sim. Tem muita coisa legal para ser desvendada no futebol. O que todo mundo sabe não precisa falar. Tem que falar aquilo que as pessoas não sabem. Quartarolo, para encerrar, mais uma vez a camisa aqui, aquela camisa lá do fundo. Camisa da Itália, campeã da Eurocopa, é de verdade, não é mentira não, Itália, tem até etiqueta aqui, é 2XL, você quer saber o tamanho? 2XL, aí, isso. Dá para ver. Então, 2XL, você quer ganhar essa camisa? Manda um e-mail para futebolemrede@gmail.com, seu nomezinho, seu endereço e a data que você acredita que vai acontecer aquele jogo Brasil e Argentina, da Anvisa, que foi adiada em função da malandragem argentina. Seródio, mas se eu achar que não vai acontecer nunca mais, você escreve lá, seu nome, endereço, resposta, nunca mais. A FIFA vai enrolar. Dá 3 pontos para a Argentina, 3 pontos para o Brasil. Aí você pode até apostar naquilo que você quiser. Vale até a véspera da decisão da FIFA, senão você já sabe o resultado. Se houver empate, o cara que mandou a primeira resposta certa, os e-mails têm horário, dia bonitinho, ganha a camisa. Se não der empate, se for só você leva a camisa, a gente dá um jeito de falar com você, mandar a camisa, manda beijo, abraço, vai dar teu nome, coloca no site, faz um escândalo. Você fica feliz da vida. Aliás, por falar em escândalo, se você está querendo ser parceiro do Futebol em Rede, não fique nervoso. Você também pode mandar um e-mail para futebolemredecontato@gmail.com. Fala, quero ser parceiro. O departamento de marketing, que é controlado pela Mônica Basília, Thaís Soares e todos nós, vamos se reunir e mandar uma proposta, linda para você. Você não vai acreditar. Não. Você não vai acreditar. Aceitamos, você vai ficar feliz da vida e a gente também não vai te enganar, vai mostrar tudo direitinho como funciona. Quartarolo, um beijo para você, bom feriado, um beijo para todos vocês. Não esqueçam do Futebol em Rede Entrevista amanhã às 8 da noite nos nossos bate-canais. Até a próxima, Quartarolo, um beijo. Até amanhã à noite com a entrevista, Futebol em Rede Entrevista. E sexta-feira estaremos de volta aqui na AltV, nas redes sociais, a partir das 20 horas com Futebol em Rede. Um abraço, Seródio. Boa semana para todos. Beijo para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.